Oi, gente, meu nome é Fernanda Salame, sou discente do 5º período de Direito da Universidade Federal do Pará e eu tô aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre a minha pesquisa que eu desenvolvi com o apoio da Bolsa PIBIC e FAPESPA durante o segundo semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020. Mas antes eu preciso colocar o meu terno para passar um pouquinho de seriedade. Pronto! Vem comigo agora que eu vou te explicar. O título do meu plano de trabalho foi a possibilidade da reconstrução dos direitos humanos a partir do potencial crítico da literatura, uma análise no campo do direito e da narrativa. Fui orientada pelo professor Dr. Ricardo Araújo de Bitache. Esta pesquisa teve como objetivo uma investigação dos potenciais críticos que a literatura pode trazer no campo do direito e da narrativa, assim como trazer também implicações críticas do silenciamento cotidiano de diversas vozes. Para isso, a pesquisa foi dividida em 2 etapas. A primeira diz respeito aos estudos das premissas que nos levariam a aceitar que os estudos do direito e da narrativa, por meio da filosofia e principalmente por meio da literatura, permitem possibilidades críticas que se abrem através da desconstrução das aporias que constituem a suposta solidez da lei moderna. Já em uma segunda etapa da pesquisa, buscou-se correlacionar isso aos estudos de Walter Benjamin, em especial com seus estudos sobre silenciamento, narrativa e violência, para que assim se pudesse pensar em possibilidades de emancipação a partir das erupções que são feitas nos modos de narrar. O primeiro questionamento que se fez para que se pudesse iniciar a discussão pretendida pelo trabalho foi acerca da relação entre filosofia e literatura, tendo em vista que diversas aproximações são feitas ao longo do estudo em questão. Para isso, utilizou-se principalmente o artigo Filosofia e Literatura, publicado em 2016 na revista Limiar por Jeane-Marie Gannebaum. Nele, a autora retoma a filosofia de Platão, principalmente quando Platão diz que o filósofo deveria revelar a verdade escondida sob os véus da ficção, enquanto a literatura teria o papel de explicar, de modo mais embelezado, algum conceito filosófico em questão. Contudo, aqui não se tenta resgatar essa dicotomia trazida por Platão, mas sim resgatar essa tensão originária entre filosofia e literatura. E sendo assim, aqui se assume uma leitura desconstrutiva das ideias de Platão. Gannebaum nos mostra que é possível que nos momentos de tensão do texto nós possamos implodir essa dicotomia e estabelecer uma relação de influência mútua que escape a essa hierarquização trazida antes por Platão. Sendo assim, a literatura também teria esse papel de denúncia da realidade. Kafka foi um autor muito importante neste percurso, pois ele nos fez ver a forma figurativa que a história silenciada assume. Passou-se então a análise entre literatura e o direito, tentando demonstrar principalmente o caráter narrativo do direito. Porém, um esclarecimento aqui se faz necessário. Não tentamos trazer o que convencionalmente se chama de eixo de direito e literatura, ou seja, discussões de temas jurídicos específicos que trazem a literatura apenas como um ornamento, seja para reforçar ou exemplificar a tese que já estava construída e pronta desde o começo. Investigar e criticar o direito a partir da literatura é utilizar a literatura enquanto mecanismo de denúncia, de trazer à tona aquilo que cotidianamente é silenciado, principalmente quando se entende que aquele que é o mais ordenado e rígido dos sistemas, em verdade, também possui um caráter narrativo. François Aucht, em seu livro Contar a Lei, afirma que ontologizar a literatura enquanto infinitamente maleável e o direito enquanto infinitamente rígido é cometer um engano, tendo em vista que no direito possuem erupções de narratividade e que só poderá ser direito enquanto ele for contado, narrado, enquanto for direito vivo, eternamente narrado pelos seus participantes. A partir de tais premissas, então, passou-se a analisar o que no campo da filosofia se chama de teoria crítica, a qual Horkheimer afirma que toda teoria crítica não tem senão outra instância específica a não ser suprimir a injustiça social. Esta pesquisa se centrou em um autor específico dessa tradição, Walter Benjamin.
A filosofia benjaminiana é conhecida pelas críticas que o autor faz sobre os conceitos de progresso e de narração tradicional e historicista da realidade, principalmente pelo seu caráter acrítico que obscurece as narrativas anexas, em um longo processo de perpetuação da história dos vencedores. Além disso, Benjamin afirma que a simplificação do sujeito facilita a codificação da realidade pelo sistema capitalista. A respeito disso, podíamos fazer até um paralelo com o direito, de modo que a encerra em um sistema de interdições e obrigações. A partir dessas considerações, poderia-se dizer aqui que o método adotado por Benjamin se trata muito mais de um método de denúncia do que propriamente dito o método de explicação da realidade. O ideal criticado também tem por fundamentações ético-políticas, enunciadas por Benjamin em um método que se considera objetivo do historicismo, um certo discurso nivelador, pretensamente universal, de modo que, sob uma aparência de exatidão científica, a realidade e a narrativa dessa realidade é delineada para uma série de discursos e interesses específicos. Sendo assim, lutar contra o esquecimento se torna uma tarefa política, de modo a evitar a repetição de atrocidades, mas também é uma tarefa igualmente ético-psíquica, pois rememora o passado e os mortos e proporciona a algumas pessoas a realidade de melhor viver o presente. É uma exigência para que se possa tornar a experiência do hoje mais verdadeira.